Olá, meu nome é Iago e eu faço parte do NEP Maria de Magdala, que está situado na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. E hoje nós vamos abordar um trecho do Evangelho de Mateus, que está localizado no capítulo 17, dos versículos de 1 a 8. Vejamos o que traz para nós Mateus. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os fez subir a um lugar retirado, no alto de uma montanha. E lá, Jesus foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol e as suas vestes ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés, Elias, conversando com Jesus. Pedro então tomou a palavra e lhe disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado. Escutai-o. Ouvindo isto, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram muito assustados. Jesus aproximou-se, tocou neles e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Como são belas essas palavras de Mateus, sobretudo quando ele começa dizendo de Jesus levando os seus discípulos e lá brilhando o rosto, brilhando a sua roupa, ficando branca como a luz. Como deve ter sido até um privilégio para estes discípulos verem o Cristo ali na sua natureza luminosa, ter uma visão tão sublime, tão bela. Como se ainda não bastasse, o quão bonito ficou a visão quando Moisés e Elias, figuras tão importantes lá no Antigo Testamento, tão importantes para os judeus que estavam inseridos ali no contexto do Cristo, apareceram para Pedro, para Tiago, para João, junto com o Cristo que ali brilhava, junto com o Cristo que ali resplandecia em luminosidade. Porém, não é nesse ponto em específico desta visão bela que nós estamos falando que vamos tecer um comentário sobre. Mais precisamente, nos chama a atenção um ponto em que, após essa visão tão bela, ainda com Pedro engajando-se em poder construir tendas para os 3, vem uma nuvem. Uma nuvem luminosa, mas que cobre com a sua sombra os discípulos e os quais ficam bastante assustados. Emmanuel, o espírito de Emmanuel, escreveu uma mensagem que está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, pelas mãos de Chico Xavier. E lá ele tem uma mensagem intitulada As Nuvens, no qual, a partir dela, faz um excelente comentário, uma excelente reflexão sobre quais nuvens o homem tem se perdido atualmente na existência. E a partir dessa contemplação das nuvens da sua existência, Emmanuel vem nos direcionar para a nossa verdadeira felicidade. A mensagem começa dizendo que o homem delonga-se em admirar as nuvens que cobrem a sua existência. Mas não entenda aqui as nuvens como nós fazemos quando éramos criança, que às vezes num lugar descampado, em um momento de relaxamento, gostávamos de admirar o céu e observar as variadas formas que as nuvens às vezes apresentavam para cada um de nós. Ou às vezes simplesmente deitar e admirar as nuvens do céu. Emmanuel nos fala dessas nuvens físicas, mas ele vem nos dizer das nuvens da existência. Nuvens estas que são os projetos frustrados que nós temos no nosso dia a dia, as esperanças que são desfeitas,
Muitas vezes as contrariedades que nós vamos enfrentando a cada passo da nossa jornada, nuvens estas das dificuldades que todos os dias nós enfrentamos no nosso dia a dia. Como se não bastasse estas nuvens, nós também não diferimos muito de Pedro, de Tiago e João em questão emocional, que ao ver aquela nuvem que chega com a sua sombra, tiveram medo, e nós, ao vermos a nuvem da dificuldade que se aproxima com a sua sombra, nós também podemos ter medo, mas podemos também ter outros tantos sentimentos, emoções parecidas com o medo. Sentimentos como a insegurança, sentimentos como a perplexidade, sentimentos como a angústia, o desespero e vários outros parecidos com o que os discípulos do Cristo estavam tendo naquele momento na montanha. Mas desta nuvem que estava com os discípulos, uma voz aparecia e dizia: "Este é o meu filho amado, escutai-o." É a voz do céu que falava aos discípulos, e da mesma forma, no nosso dia a dia, a voz também de Deus fala por meio das nuvens das dificuldades. Fala por meio dos relacionamentos afetivos que temos, ou dos outros tipos de relacionamentos, talvez não tanto afetivos, mas relacionamentos dos mais variados, que nos chamam para um equilíbrio da alma. Momento em que, ao invés de cultivarmos a raiva, a cólera, a impaciência, o desrespeito, nós poderíamos cultivar mais o amor, o respeito, a compreensão. E o que dizer dos momentos de trabalho que nós vamos tendo no nosso dia a dia? Talvez não somente o trabalho no campo físico do nosso ganha-pão, mas também o trabalho social e também o trabalho, por exemplo, familiar. Em que nós, nesses relacionamentos ou nos contextos que nos vão aparecendo, nós somos chamados a trabalhar posturas mais nobres, como também trabalhamos nos relacionamentos afetivos, o respeito, a paciência, a tolerância. E o que dizer dos contextos que nós estamos inseridos e muitas vezes é tão difícil de mudar, que mais do que chamar a nossa atenção para eles em si, no campo externo, chama para o contexto interno da nossa alma, mostrando para nós onde existem valores e onde existem locais em que os desvalores podem ser ajustados para verdadeiros valores da nossa existência, como a serenidade, valores como a confiança em Deus e a confiança na vida, valores como a submissão à situação, mas sem reclamar, mas com mais confiança, com mais tranquilidade e com mais paz. Certamente é por meio das nuvens das dificuldades na nossa existência que, da mesma forma com os discípulos, Deus fala conosco. E quer o Pai falar conosco para desenvolvermos em valores espirituais. E por que quis o Pai que assim acontecesse? Porque na pergunta de número 115 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz o seguinte levantamento. E os espíritos, alguns foram criados bons ou maus? Respondendo à espiritualidade, da mesma forma que Emmanuel respondeu a Chico pelas mãos de Chico, a espiritualidade, por meio das mãos de vários psicógrafos, por meio de vários servidores do bem, respondeu a Kardec e a todos nós que Deus permite que o homem passe pelas provas, pelos desafios, pelas dificuldades, pelas nuvens da nossa existência, para que aos poucos a criatura vá caminhando em perfeição, vá se desenvolvendo em perfeição. E na medida em que se desenvolve em perfeição, a criatura encontra a verdadeira felicidade. É nós querendo estar encontrando a paz, encontrando a alegria, encontrando mais tranquilidade. Quando nós desejamos esses sentimentos, nós estamos querendo percorrer o caminho que nos leva à espiritualidade contínua até o Pai, até Deus. Mas para isso é necessário que o homem tenha o livre-arbítrio. E desse livre-arbítrio o homem vá fazendo as escolhas, ora boas, ora más. É nós escolhendo em alguns momentos nos relacionamentos que vamos tendo nos trabalhos a intolerância, a impaciência.
Mas o homem também, aquele que verdadeiramente entendeu a proposta de Jesus, a proposta do Cristo, a proposta do Pai, escolhe também em alguns momentos, e aos poucos cada vez mais frequente, o caminho da paciência, da tolerância, o caminho do amor que nos leva em direção até o Pai. E assim, quando o homem vai escolhendo este caminho, quando o homem, a partir do seu livre-arbítrio, escolhe seguir ao Pai, ele não só percebeu uma voz que fala na nuvem da dificuldade, mas ele entendeu o que essa voz falava. Ela dizia: "Este é o meu filho amado, escutai-o." Esta voz se referia a Jesus, o nosso guia e o nosso modelo. O modelo porque nos diz: observe, olha para mim, a nuvem que está sendo tenebrosa, assustadora, ela está apontando para mim, que estou brilhando na sua frente. Eu brilho porque eu tenho obras no bem, eu tenho o amor do Pai. Siga o meu modelo e deixe que a minha luz guie o seu caminho. Aos poucos, quando nós formos cada vez mais capazes, dentro do nosso livre-arbítrio, de poder deixar o Cristo iluminar o nosso caminho, seguindo o seu modelo, com certeza nós estaremos mais e mais direcionados no caminho que o Pai nos espera. O caminho da paz, o caminho do amor, o caminho de mais e mais valores espirituais.